Entenda por que Flávio Bolsonaro é o candidato ideal para ser o nosso próximo presidente da República. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki, para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais, e sabe-se lá quais vão ser os outros fatores que ele também vai colocar na mesa. E se quanto mais nós resistirmos, nós vamos resistir bravamente, maravilha, vamos bater palmas. Agora, a consequência vai ser um aumento de taxas, vai ser a imposição de sanções a alguns CPFs aqui no Brasil, que já vem sendo anunciadas, inclusive, por algumas autoridades do governo americano, na chamada Lei Magnitsky. Mas que tremenda visão política tem esse rapaz, hein? É uma pena que essa visão tenha sido absolutamente derrubada em apenas 3 meses. Nada do que ele falou aconteceu, né? Que mente brilhante. Foi só um pequeno erro de cálculo. Mas isso mostra o caráter submisso que, do ponto de vista dos covardes, deve ser a qualidade principal para um presidente da República. Não é isso ou não? Inteligente e corajoso ou um mentiroso e covarde? Tem gente que diz que ele é um cagão mesmo, hein? Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, tá passando mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. E ele foi embora, porque não conseguiu voltar pro debate. Saiu todo sujo, todo... Que loucura. Todo borrado. Amarelou mesmo. Saiu todo borrado de lá, com a roupa toda suja. Tudo. Esse aí que vai ser o nosso presidente? Bom, todo mundo pode passar mal numa situação como aquela, né? Alguns se borram todo de medo mesmo, porque não tem capacidade de lidar com a pressão. Dizem que o fedor lá ficou tão insuportável que cancelaram o debate, ligaram os ventiladores para tirar o cheiro. Mas nem só de covardia vive um candidato a presidente, né? Bolsonarinho quer de todo jeito acabar com a justiça, transformar o Brasil talvez numa espécie de anarquia. O que realmente é uma ótima ideia para os conservadores, né? Eles sabem disso. Todos no Supremo sabem que Alexandre de Moraes foi longe demais. Todos no Supremo sabem que Bolsonaro é inocente. Todos no Supremo sabem que não houve tentativa de golpe aqui no nosso Brasil e que nós vamos continuar falando. Nós vamos continuar ocupando as ruas. Nós vamos continuar dominando a internet, usando a verdade ao nosso lado, porque nós somos os verdadeiros defensores da democracia e nós vamos vencer no final. Vencedores? Só resta pra nós saber o que é vencer no final, né? Porque Alexandre de Moraes virou herói nacional e o criminoso tá enjaulado, ainda comandando o crime lá de dentro da cadeia, né? Mas preso,
Será que ele tem fobia a lugar pequeno? Não tem problema não, se tiver vai ser curado. Mas sob qual ótica ser condenado e preso justamente por aquele que queria destruir? É algum tipo de vitória, hein? Será que eles são mesmo gente vitoriosa? Será que o povo tá mesmo do lado deles? Deve estar. Nós é que somos imbecis e a gente não consegue perceber do que essa família é capaz. E para mostrar o compromisso com o país que Bolsonarinho apresenta, a gente não pode esquecer das grandes ideias que Bolsonarinho teve para ajudar o desenvolvimento desse país, hein? Como, por exemplo, vender as nossas praias. Não é uma grande ideia? A gente volta a Brasília para falar agora sobre uma proposta de emenda à Constituição que está provocando um rebuliço. É uma proposta que prevê a privatização de praias. Hoje, essas áreas estão sob domínio da Marinha do Brasil e a transferência para ocupantes particulares dividiu parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Embora ela não fale em privatização, embora isso não exista, o fato dela abrir o caminho para que os grandes especulação imobiliária tome conta do litoral, compre todas as terras do litoral, faz com que as praias tendam a ser privatizadas. O que acontece com elas nesse caso? E muitos constroem resorts e neles você não pode passar. Então, há muitos casos já no Brasil, inclusive na Bahia, em que as praias não são privatizadas em termos legais, mas que não há passagem para elas, porque a iniciativa privada fechou essa passagem. É um problema seríssimo, por isso que ficou chamado de privatização das praias. Em outras palavras, pobre vai se banhar na Baía de Guanabara se quiser. Isso se ninguém cercar as praias lá também, né? Não seria ótimo se alguém fizesse isso? Quem é indeciso o suficiente para achar que a praia é um lugar para todo mundo? E porque ela faz parte da natureza, deveria ser livre para todo mundo usufruir. Tem doido para tudo nesse mundo, gente. Outra coisa fundamental para o nosso desenvolvimento seria a institucionalização da rachadinha. Afinal, políticos ganham muito mal e precisam que seus assessores, que normalmente são desqualificados e não merecem ganhar salários tão altos, dividam a verba dedicada a eles com os seus deputados, vereadores, senadores. Seria uma lei justíssima, né? O senador Flávio Bolsonaro e mais 16 pessoas são denunciadas por esquema de rachadinha no Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o senador Flávio Bolsonaro por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Será que é isso? Será que é esse aí que é a salvação do Brasil? Vamos acabar logo então com a lei de lavagem de dinheiro. Também seria um passo importante para o pré-candidato, já que toda a família está envolvida com lavanderia, né? Na igreja, na loja de chocolate, comprando casa e apartamento a dinheiro vivo. E aí ninguém sabe quanto foi pago, né? E não tem como cobrar imposto direito. São ou não são muito inteligentes essa família, hein? O futuro do ex-pré-candidato, que não vai querer perder o fórum privilegiado, que ele não é bobo nem nada, né? A não ser que ele queira fazer companhia pro pai dele, numa jaula lá naquele mesmo condomínio, né? Ele está comprometido com o endurecimento das leis para prender criminosos e deixar essa vagabundada por muito mais tempo na cadeia. A gente vai tratar com muita seriedade e celeridade aqueles projetos de lei que vão endurecer as leis penais, que vão dar condições para todo o nosso sistema judiciário de manter presos criminosos que são perigosos e que cometem crime de forma reiterada e, usando algumas brechas da lei, conseguem estar rapidamente de volta às ruas. Que os anjos escutem a sua voz! Afinal, não tem ninguém que queira que criminoso seja anistiado ou coisa assim, não é mesmo? Ainda mais criminoso poderoso. Pé de chinelo já fica preso mesmo até sem julgamento. A gente tem um grande exemplo que podia servir justamente para o endurecimento dessa lei, né não?
do banqueiro ladrão de velhinho, que deu uma volta de mais de 12 bilhões de reais em milhares de pessoas. E tá solto. E o senador, ó, de boca calada. É uma ótima oportunidade para Bolsonarinho fazer uma passeata para prender o malandro, segurar ele na cela porque roubou de muita gente, né? Mas esse não interessa, né, futuro ex-pré-candidato? Por outro lado, para apoiadores que planejaram, organizaram e botaram em prática um plano fracassado de golpe, anistia! Anistia geral e restrita, hein? Não são perigosos, não. É só velhinho. Bolsonarinho, para não dizer que ele é ruim de tudo, ele tem qualidades também, como, por exemplo, ser absolutamente contra a cultura. Cultura é coisa de comunista. Pois é, ele foi protagonista na luta contra o apoio emergencial para os trabalhadores desse setor durante a pandemia de Covid-19. Aliás, toda a família era contra qualquer tipo de benefício, mas foi vencida pelo Congresso e pelo STF, que obrigou os valentões a liberar dinheiro para os trabalhadores da cultura, que foram talvez os mais afetados durante a pandemia. Será que eles queriam acabar com a cultura de modo estratégico? Ah, não, acho que não. São pessoas seríssimas. Bolsonarinho tem uma conduta fácil de enxergar. Ele é puxa-saco mesmo. Ele gosta só de quem tem dinheiro, de quem tem poder. Ele se apoia, aliás, toda a família, eles se apoiam nessas pessoas. Foi assim, por exemplo, quando os palestinos estavam sendo exterminados igual baratas no massacre provocado pelo povo de Israel. Uma polêmica maior ainda foi envolvendo o filho do presidente da República, o senador pelo Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro. Ele usou as redes sociais, usou o Twitter para criticar aí as críticas que o Bolsonaro vem recebendo dos palestinos, e ele falou: quero que vocês se explodam. Só que aí depois ele voltou atrás, apagou, só que dentro da bancada ruralista. É ou não é uma atitude digna de um futuro ex-pré-candidato à presidência da República, hein? Quero que os palestinos se explodam. Gente, vamos ser sinceros. Os bolsonaristas usam as redes sociais para divulgar as piores merdas do mundo. É a política do terror, mas com objetivo. É para se manterem no debate público. Eles não são qualificados, eles não têm valores. E por isso só podem se destacar provocando terror e o pânico na população. É isso que mantém eles no topo das redes sociais. Mas até quando a gente vai ficar jogando esse joguinho deles, hein? Tudo que o Eduardo falou deu errado. Nada é verdadeiro, é tudo falsidade. Eles agem através da maldade, porque isso gera debate. Você não viu Bolsonarinho, por exemplo, criticar a polícia, que entrou no Morro do Alemão e matou mais de 100 num dia, amigo. E não tomou morro. E não acabou com o tráfico. Não teve nenhuma apreensão magnífica de drogas, nem de dinheiro. Ou seja, foi só uma estratégia de marketing para as próximas eleições. Uma atrocidade dessas sai nas manchetes e eles dizem que são a favor do processo legal. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, do mesmo partido e parceiro, né? Numa atitude desumana, com julgamentos sumários e execuções sem o devido processo legal, para eles, tudo. Para os outros, que se dane, amigo. Aliás, Bolsonarinho teve um embate muito interessante com Flávio Dino. Ele disse que é totalmente a favor de que todos sejam livres para ter armamentos aqui no Brasil. Flávio Dino deu uma ótima sugestão. Assim como equivocado achar que um instrumento, arma de fogo, é o que gera violência. Não é. A arma não atira sozinha. É um criminoso que usa ela mal, ilegalmente. Esse é que tem que ser punido. As premissas estão erradas. Do combate é um problema. O senhor diz assim: tem que ser perseguidos os criminosos, não os instrumentos. Com todo respeito, senador. Isso anularia a dimensão preventiva das políticas públicas.
Se o seu raciocínio fosse correto, o senhor poderia ter em casa uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Porque se os instrumentos não interessa a posse dos instrumentos, não haveria prevenção. Pelo menos se todo mundo tivesse uma bomba atômica aqui no Brasil, ninguém se atreveria nem a aumentar as tarifas contra o nosso país, não é não? Ia ser uma catástrofe só, meu irmão. Percebe como é inteligente o pupilo do nosso criminoso maior? Olha, que ele é o melhor futuro ex-presidente da República, a gente não tem nenhuma dúvida, meu irmão. A julgar pelo trabalho maravilhoso que ele tem feito como senador desde o ano de 2019, né? Bolsonarinho nunca teve apoio no Senado para aprovar nada. Nem sequer uma leizinha só de autoria dele teve aprovação dos colegas no Congresso. Isso mostra como eles são inteligentes e como todos os outros são burros, né? Com tudo isso, levando em consideração a sua ótima atuação como senador da República e observando todo o apoio que a sua família vem recebendo nesse momento, né? Não há nenhuma dúvida de que o Bolsonarinho vai receber uma votação absolutamente surpreendente na candidatura à presidência da República. Igual aquela que Luzia ganhou atrás da horta. É só a gente observar as várias manifestações de amor e carinho que eles estão tendo pelo Brasil, você já reparou? A greve dos caminhoneiros, que estava marcada para começar nesta quinta-feira, não aconteceu. O Ministério da Infraestrutura informou que não houve bloqueios em rodovias federais. Nenhum bloqueiozinho para pedir a volta do maior líder que esse país já teve. É muito lamentável, né? Porém, nem só de caminhoneiros vive um político amado aqui do Brasil, né? É uma verdadeira multidão de patriotas e fanáticos. Invadiu Brasília nos últimos dias para protestar contra a prisão do Jair. Segundo o jornal Metrópolis, a maior movimentação ocorreu no dia 1º de dezembro. Tá certo isso? Certo? Quando 3 apoiadores... É isso mesmo? Quando uma massa de 3 apoiadores se reuniu para protestar contra a prisão de Bolsonaro. Isso demonstra o legado deixado pelo pai de Bolsonarinho, mais conhecido como 01. Será que é porque ele vai ser o primeiro filho a ser preso? Deve ser, hein? Enfim, o bolsonarismo, assim como o nazismo, teve a sua chance. E ficou o rastro de sangue e de miséria para trás. A história não perdoa, a história não esquece, amigo. E aquela catarse, aquele amor, aquela paixão que os pseudo-patriotas nutriam pelo nome Bolsonaro vão virar nada mais do que páginas que só não serão esquecidas nos livros de história para que a gente não repita os mesmos erros do passado. Que venha esse grande gênio para a candidatura. Um homem inteligente, honesto, verdadeiro e com a melhor qualidade que um presidente da República precisa ter, que é a sua integridade. Tô falando sério.